Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente, Doutora Maria Jambucana, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator José Cuervo, Excelentíssimos Desembargadores Maria Balantines e Johnny Walker, Ilustre Representante do Ministério Público, Doutor Adriano Sagatiba. Com as devidas saudações, venho à tribuna para sustentar o recurso interposto por Jorge, apelante nos autos da ação de cobrança movida por Miguel, seu ex-mandatário. O que se busca aqui é simplesmente o restabelecimento da legalidade e da lógica do mandato. Excelências, os fatos são bastante simples e estão bem documentados. Jorge, empresário, firmou com Miguel um contrato de mandato para a gestão de seus bens imóveis. A procuração concedia poderes gerais de administração, apenas isso. Nenhum poder especial de venda, hipoteca ou alienação. Mesmo assim, Miguel decidiu vender um apartamento de Jorge em nome dele, firmando compromisso de compra e venda com uma terceira pessoa. O valor da venda era próximo ao de mercado, mas o problema não era o preço, e sim a ausência total de poderes para alienar. Assim que Jorge soube da transação, repudiou o negócio, deixou claro que não autorizava a venda e determinou o desfazimento do contrato. Miguel desfez o contrato, devolveu o sinal e agora, de forma absolutamente indevida, cobra de Jorge uma remuneração de 5% sobre a venda, além do valor devolvido à compradora. Ou seja, Miguel cobra por um negócio que nunca existiu e que ele mesmo não tinha poder para realizar. O primeiro ponto, excelências, é a extrapolação dos poderes de mandato. O artigo 661 do Código Civil é muito claro. Os poderes conferidos de forma genérica limitam-se aos atos de administração. E o parágrafo 1º reforça que, para alienar, hipotecar ou praticar atos que excedam a administração ordinária, é indispensável procuração com poderes especiais e expressos. Como isso não existia no caso concreto, Miguel agiu fora dos limites do mandato. E conforme o artigo 662, os atos praticados por quem não tem poderes suficientes são ineficazes em relação ao mandante, salvo se houver ratificação, o que não ocorreu. Jorge jamais ratificou, nem expressa, nem tacitamente. Logo, o negócio é ineficaz perante ele. E se o ato é ineficaz, não pode gerar direito algum à remuneração. Excelências, a remuneração do mandatário depende do cumprimento legítimo do mandato. O artigo 675 determina que o mandante só deve pagar a remuneração quando o mandato tiver sido cumprido. E o artigo 676 reforça que o pagamento é devido na conformidade do contrato, não fora dele. Miguel, ao vender um imóvel sem autorização, descumpriu o mandato. Então, não há, portanto, obrigação de pagar nada, nem os 5% e nem o reembolso do sinal. Aliás, o próprio artigo 667 impõe ao mandatário o dever de indenizar os prejuízos causados por culpa ou excesso de poderes. Foi exatamente o que ocorreu aqui. O prejuízo que ele teve com a devolução em dobro das arras
decorre exclusivamente de sua imprudência. Seria um contrassenso obrigar o mandante a indenizar o mandatário pelo dano que ele mesmo causou. Excelências, o mandato é um contrato fundado em confiança e boa-fé. O mandatário representa o mandante e deve agir dentro dos limites da vontade expressa daquele que o constituiu. Quando o mandatário ultrapassa esses limites, ele quebra a confiança e desvirtua o próprio sentido da representação. Miguel, que deveria zelar pelos interesses de Jorge, colocou em risco o patrimônio do mandante e agora busca se beneficiar de sua própria irregularidade. Admitir esse pedido seria premiar o abuso de confiança e inverter a lógica jurídica do mandato, gerando insegurança em todas as relações de representação. Diante de todo o exposto, requer-se a esta colenda Câmara o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança, que se reconheça que Miguel extrapolou os poderes do mandato, praticando ato ineficaz perante o mandante e, portanto, Miguel não tem direito nem à remuneração e nem ao reembolso. Confiante no senso de justiça desta egrégia corte, agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigada.